Já entramos. Pronto, já entramos. Boa noite. Olá, pessoal. Todo mundo bem? Glória a Deus, a gente está esperando a Salete. Já está aparecendo aqui. Eu ainda preciso do meu assessor. Pronto. Ela já entrou procurando. Que bom, o pessoal está entrando. Ah! E aí, Salete? Tudo bem, amiga? Tudo, minha linda. E você? Tudo bem. Tô feliz que consegui fazer tudo certinho aqui. Você tá sozinha aí, né? Eu sempre tenho auxiliares, né? Tem umas pessoas que me ajudam, a Laurinha especialmente. Aí eu falei pra ela que eu tenho que fazer sozinha, como todo mundo faz. Eu preciso do Adriano. Eu levo o Adriano para onde eu vou, para me Imagina. assessorar. O pessoal tá entrando, que legal. Você tá bem? Eu estou sim. E você, amiga, tá bem? Tudo. Tá tudo Tá bem. E linda, você linda, fala, linda, linda. nossa, muito obrigada. Você também tá muito linda. Vovó linda. Você viu que show, minha netinha? Linda, linda, linda. Apaixonante. Pessoal, para você que está entrando e não conhece, essa é a Salete, Salete Lima. Ela é ministra do Evangelho, também é professora do Rema. E um carro-chefe, vamos chamar assim, de matérias dela é família cristã. Por isso a gente decidiu falar um pouquinho sobre isso, né? Falar basicamente sobre casamento. É sempre um assunto atual, né, Salete? Sempre, 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 sempre. A gente vê aí os gabinetes pastorais, né? Sempre repletos de pessoas com problemas no casamento, né? Sim. E eu vejo que isso tem focos específicos, né? Tem princípios específicos que são quebrados, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso essa noite. Logicamente, a Salete vai falar bastante sobre isso, para que você tire suas dúvidas, você conheça um pouco mais do que a palavra de Deus fala sobre casamento, né? A gente falava, quando a gente fala de casamento, vem logo aquele texto de Efésios 5, né? 21, Isso, que fala sobre submissão. A submissão, isso. a gente já conversou um pouco antes, submissão é uma coisa mútua, né? O texto começa falando que sejam submissos uns aos outros. Os Então, uma outros. submissão mútua. Muito. Mas o que eu vejo as mulheres resistindo um pouco, e eu acredito que é falta de entendimento, é sobre a mulher ser submissa ao marido. Aí, fala um pouquinho sobre isso, Salete. Sim, posso falar, Rose. Tá me ouvindo bem? Tá saindo bom som? Tá ótimo. Ah, então tá bom. Casamento, família, você sabe, né? E as pessoas que estão aqui com a gente na live já nos conhecem, me conhecem também. É um assunto que eu amo falar, é um assunto que a gente vive, que você vive muito bem, graças a Deus. 35 anos. Oi? Já há 35 anos. 35, e nós vamos fazer 30 anos agora, dia 7 de julho, eu e o Paulinho, né? Então, assim, é uma experiência incrível, tudo que Deus faz é muito bom, né? Quando eu dou essa matéria, eu falo isso todas as aulas, tudo que Deus faz é muito bom, e Ele fez o casamento é a ideia de Deus, família é a ideia de Deus, e tudo que Deus fez é muito bom, maravilhoso. Casamento em Deus é maravilhoso. E ele Verdade. fez com parâmetros, ele fez com princípios. E se nós seguimos os princípios, os parâmetros que ele estabeleceu, é sucesso, é bênção, é bênção. Mas como nós temos os nossas diferenças, né? O homem e a mulher são muito diferentes.
constituições diferentes, e quando eles não estão, se não estão olhando para a palavra, se não estão firmes na palavra, se não conhecem os princípios da palavra, fica muito difícil de viver um casamento conforme Deus planejou. O casamento que Deus planejou, Rose, é maravilhoso. Convidados, tudo que Deus faz é muito bom. E Ele fez um casamento, a ideia de casamento é maravilhosa, é perfeita. O que nós precisamos para ter um casamento saudável, um casamento de sucesso, um casamento que resplandeça o amor de Deus, é seguir os parâmetros que Deus estabeleceu. Aí a Rose falou sobre Efésios 5:21. Eu amo esse versículo. Ele é o mais importante, ele é o primeiro de todos. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, essa questão de submissão, de sujeição, nós devemos fazer uns aos outros. Esse é o primeiro versículo que fala daquela quantidade lá de Efésios 5 sobre família, sobre relacionamento. Então, o que ele diz? Ele diz que a gente tem que sujeitar uns aos outros, ele dá as instruções para as mulheres e dá as instruções para os homens. Só que as instruções que são para os homens são muito maiores, mais versículos falando sobre isso do que falando conosco, né? E a Rose colocou essa questão de submissão, que é uma coisa importante e muito... Fica muito confuso, né, Rosa, às vezes, essa época que nós vivemos. Por quê? Porque os papéis na família tá tudo bagunçado, às vezes. Se a gente consegue olhar para o caminho, se a gente consegue olhar para os parâmetros, se a gente consegue olhar para a palavra e a gente conhece e a gente obedece, é um sucesso. Agora, quando a gente não olha para esses parâmetros, quando a gente acha que tem que seguir a nossa cabeça, as nossas ideias, quando a gente acha que tem que seguir nossas emoções, o que nós achamos que é justo, o que nós achamos que é correto, então isso muitas vezes vai dar problema, vai dar conflito. Mas eu quero deixar bem claro aqui com todo mundo que está ouvindo, que se nós seguirmos os princípios da palavra, vai dar certo. Se o homem e a mulher olharem para a palavra, olharem para Efésios 5:21, entenderem o que ela quer a submissão, de sujeitar uns aos outros, vai ser um sucesso. Quando eu dou aula no Rema nessa matéria, eu falo assim, que submissão não é algo que pode ser exigido de ninguém. Submissão é dado voluntariamente. A mulher se submete ao marido dela por amor, voluntariamente. Então, o marido não pode exigir dela submissão. Muito menos se ele não seguir aquela parte que Deus está falando com ele, que é amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, aquele amor de entrega, aquele amor de rendição. Então, assim, a mulher deve se submeter ao seu marido como ao Senhor. Ai, que maravilha isso também, né? Mulher se submete ao marido, ao Senhor, mulher serve o Senhor, mulher tem toda a dedicação de servir o Senhor. E a Bíblia fala para a gente servir o Senhor da mesma forma que nós servimos a Ele. Devemos servir o nosso marido da mesma forma que nós somos submissos a Ele. E os homens devem se submeter a nós, baseado que diz que submeter uns aos outros. Só que o homem, ele tem uma liderança no lar, né, Rô? Ele tem uma posição que ele não pode, não deve ser omisso. Ele não deve abrir mão, porque toda instituição tem que ter uma liderança. Toda instituição tem que ter uma autoridade. E Deus constituiu o homem com esta autoridade. Ele deve tomar o lugar dele na família e, consequentemente, a mulher deve também ter o lugar dela na família. E cada um precisa conhecer o seu papel na família. Tanto o marido como a esposa, como os filhos, em obediência aos seus pais, em honrar os seus pais. O marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. A mulher se submeter a ele. Então, assim, nós temos tudo escrito. Tudo maravilhosamente direcionado. A receita do bolo está na palavra. A gente tem que se alimentar dela, comer dela, viver dela, olhar para ela. Porque a justiça de Deus, ela excede a nossa. Então, muitas vezes, parece que é injusto algumas coisas, né? Ah, mas isso não é justo eu fazer isso, não. Vamos submeter uns aos outros, vamos servir uns aos outros, é mais gostoso. O que eu entendo, pelo menos o que eu vejo, Uhum.
o que as mulheres resistem a essa questão da submissão não é nem por entendimento, mas muitas têm um marido bem autoritário, não é? Ah, Cobrar essa submissão do nível eu mando e você faz, você é a sim. serva, eu sou o Senhor, nesse sentido. Então, muitas mulheres sofrem com isso, com maridos dizendo você tem que ser submissa, e acha que isso é algo abaixo dele. A mulher é menor que ele, entendeu? É inferior, essa é a palavra. E a gente sabe que não existe isso de inferioridade, né? Entre homens e mulheres. Então, elas sofrem nesse sentido. Fala um pouquinho sobre isso, sobre esse autoritarismo que os homens acham que isso é liderança. Autoritarismo não é liderança, porque quem ama não é autoritário. Pronto. O nosso Deus, ele não é autoritário. Deus não é autoritário, Deus não nos obriga a nada. Jesus veio, olhou para nós, nos amou, nos atraiu de uma forma sublime, de uma forma suave, de uma forma maravilhosa. Ele nos atraiu até ele. E ele não nos obriga, ele não nos oprime, ele não grita conosco. Ele não fala alto conosco, não fala com uma voz firme conosco. Ele é amoroso, ele é gentil, ele é incrível, ele nos atrai para ele. Então, se o marido está agindo com autoridade, a mulher não é obrigada a submeter para ela de acordo com os estudos da palavra. Por quê? Porque autoridade não significa esse autoritarismo, esse vigor, né, Rose, na hora de falar, de impor aquele corpo, aquela voz, porque quando eles impõem, isso assusta a gente, mas olha, isto não é amor. Ele não está amando a esposa fazendo assim com ela. O homem que ama a esposa, ele vai conversar com ela. Os dois vão sentar e os dois juntos vão encontrar uma solução para aquela situação que eles estão vivendo. Ele não precisa se impor. A mulher também não deve ser autoritária. Porque você sabe que tem mulher que gosta de ser... Não, a mulher tem que aprender a honrar o seu marido. A ser submisso não é estar debaixo de, é estar ao lado, é estar apoiando, é estar cooperando. A mulher, sabe, edifica a sua casa. A mulher é companheira, ela é ajudadora. A mulher, sabe, é aquela que é ajudadora. Deus criou a mulher para ajudar o homem. Então, ele precisa da gente e nós precisamos dele. Um não fica sem o outro. Se ele não precisasse da mulher, ou se ele quisesse ser líder, ele seria só dele mesmo, ele não precisaria casar. Mas desde que ele casou, ele tem que se submeter à sua mulher. Ele deve amá-la como Cristo amou a igreja. E se ele não sabe ainda amar a mulher como Cristo amou a igreja, ele precisa aprender. E as esposas, ou as pessoas que estão fora desse conhecimento da palavra, eu não sei se tem alguém aqui com a gente que não conhece a palavra de Deus. A palavra é o que ilumina o nosso caminho. A palavra é o que traz luz para nós. A palavra é o que nos dá direção, é o que nos dá fôlego, é o que nos dá força, é o que nos ajuda. Quando eu tenho dificuldade, eu tive dificuldade de submeter, de entender algumas coisas, eu falo nas aulas que eu era uma mulher muito independente, né? Então, quando eu casei, que eu tinha que conversar sobre algumas coisas, eu falava, ai, que coisa, né? Por que eu tenho que conversar com isso? Sobre isso? Mas Deus é tão maravilhoso, Rose, que Ele nos ensinou. Ele ensinou a mim sobre a palavra, eu submeti a palavra, e meu marido não precisa falar comigo grosso e nem alto. Meu marido me respeita, me ama, porque quem ama respeita, quem ama não fala grosso, quem ama não impõe, quem ama não chega falando eu que mando aqui, porque se ele manda, se só ele manda, se só ele está vivendo sozinho, ele só pode mandar se ele viver sozinho, só pode mandar nele mesmo. Né? Então, quando você está convivendo com outras pessoas, como esposa e filhos, deve existir essa submissão que a palavra fala, essa sujeição, sujeitai-vos uns aos outros. E Jesus é o nosso maior exemplo. O que ele fez? Ele veio para servir, né? Deixou a sua forma e veio, se humilhou a si mesmo e
veio nos servir. Então, ele foi o maior exemplo de servo. Ele falou, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. A gente tem que olhar para ele e ver isso. Então, os homens devem olhar para Jesus e seguir o caminho de Jesus. Seguir o que Jesus está ensinando com o exemplo dele. Da mesma forma que Jesus amou a gente e nos ama como igreja, o homem também deve amar a esposa. E fica muito complicado se esse homem não se submete à palavra. Se ele não se submete a Deus nem à palavra, aí esse casal precisa buscar ajuda, precisa buscar um conselheiro, precisa conversar com um casal de pastores. Precisam buscar ajuda, porque às vezes a mulher não consegue transmitir para o marido que ele está sendo agressivo, que ele está sendo autoritário. E às vezes, Rosa, ele também não percebe que está agindo assim. Porque dependendo da cultura que ele foi formado, dependendo de lugares que você vem, existe aquela, né, aqueles homens assim todos. Então, quando nós nascemos de novo, as coisas velhas ficaram para trás, cultura ficou para trás. Vamos aprender coisas novas. E aí a gente tem pastores, nossos pastores nos ensinam, nos auxiliam, eles são nossos parceiros. Então eles vão orientar, vai ter um ouvido, vai ter uma voz. Então a gente pode se ajudar e a gente pode conversar. Tem os nossos pastores, tem líderes de casais nas igrejas, líderes de famílias nas igrejas, e a gente pode se ajudar conversando, explicando, da mesma forma que você busca o dentista quando está com problema no dente, quando você busca um ginecologista porque está com problema no seu corpo, nos seus órgãos, as mulheres, né, genitais e tudo mais, reprodutor. Se você está com problema de osso, você vai procurar o ortopedista. Então, se você tiver com uma questão no seu casamento, procura os seus pastores. Procura ajuda, pede ajuda. Não fica sozinho. Pede para eles orarem por você, a liderança de famílias, de casais. Eles vão ajudar você. E aí, eles vão te orientar como esposa, como o marido também será orientado. E aí, ele pode aprender. Porque eu sempre falo também, Rose, nas aulas, que muitas vezes a gente tem que ensinar o nosso marido. Não é? Ensinar como nos tratar. Ensinar como nós funcionamos. Mulher não funciona com ninguém falando grosso com ela, né? Mulher funciona com amor, com carinho, com consideração, né? Mulher funciona com... E os homens funcionam como, Rose? Com respeito. Uhum. As mulheres precisam respeitar os seus maridos. Eles precisam muito disso, não é verdade? Eles gostam disso. Então a gente não pode desrespeitar eles, a gente tem que respeitar eles, a gente tem que ver onde tem que cuidar, onde tem que ver, onde tem que andar, onde vai falar, tem que ser sábia e cuidar e orientar, tratar para que ele haja de acordo com o que a gente gostaria e esperasse. Porque a gente não casou com um homem para que ele ficasse nos batendo, nos machucando e nos oprimindo e nos liderando dessa forma autoritária, né? Então a liderança era liberada naturalmente, naturalmente flui na família. E a mulher honra e considera esse lugar do marido também. Verdade. Uma outra coisa, Salete, é sobre o amor. Muitas pessoas entendem, porque casamento sem amor não funciona. Ah, não. Então, muitas pessoas entendem que amor é aquele sentimento, né? Ai, florzinha, coraçãozinho, aquela coisa. Mas não é a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que amor são atitudes. São atitudes que expressam o amor. E muitos dos que hoje são maridos, eles vieram de lares que não tinha isso, né? Então a cultura dele era tratar com casca e tudo, era falar bravo, eu tenho a última palavra, aqui em casa é assim, na minha casa quem manda sou eu, esse tipo de coisa. Por quê? Nós entendemos que ninguém dá aquilo que não tem. Não é verdade? Eu dou aquilo que eu tenho. E eles não, muitos hoje em dia, eles não têm essa compreensão, eles não entendem esse amor para dar. E aí eles tentam na força do braço, né? Na força da imposição. E
as mulheres acabam se sentindo oprimidas. Você disse, falou sobre opressão, né? Porque existe uma violência física e uma violência psicológica. As mulheres ficam bem oprimidas nas suas almas. Está me ouvindo bem? Tô sim, Rose. Me ouvir? Então eu creio, e eu vou deixar você falar agora. Não, pode falar à vontade, Rose. É maravilhoso ouvir você. Dos erros dos casamentos, tenho ouvido bastante casais. Muitos dos erros é porque o marido ele dá aquilo que ele tem. Ele não foi ensinado. Por isso precisa isso que você falou, buscar ajuda, buscar conhecer. E o segundo ponto é porque vivem, principalmente mulher, vive naquele mundinho de que amor é coraçãozinho, é florzinha, e não é nada disso. Aí eu queria falar que você falasse um pouquinho sobre esse amor de Deus para com o nosso marido e do nosso marido para a gente. Fala um pouquinho. Amém. É até engraçado, né? Mas acontece isso mesmo, né, Rose? De pessoas entrar no casamento e ainda ficar esperando, né? Presentinhos, mimosinhos, não sei o quê, né? Seria muita imaturidade, né? Os nossos maridos precisam amadurecer, né? Os homens, quando entram no casamento, devem buscar a maturidade, para que as pessoas, quando estão à sua volta, possam ver nele maturidade, possam confiar nele. O amor verdadeiro só vem de Deus. Esse é o amor verdadeiro, porque Deus é amor. Então, aquilo que a gente não sabe, que a gente não conhece, a gente deve buscar o conhecimento. Então, um homem que está indo para a igreja, está ouvindo a palavra, está recebendo do amor de Deus, este homem está sendo transformado e está sendo mudado. A gente tem que dar um tempo, porque todos nós estamos sendo transformados e mudados todos os dias. Todos nós somos transformados todos os dias. Devemos estar sempre nos aperfeiçoando todos os dias. Então, o que nós precisamos fazer? Esquecer das coisas que para trás ficaram. Muita gente não avança, amiga. Por quê? Porque não esquece as coisas que ficam para trás. Não esquece palavras que foram ditas lá atrás, que magoaram, que ofenderam. Tem mulheres que trazem dentro delas a voz do homem, o grito, o jeito que tratou, o que fez. A gente primeiro tem que cuidar dessa questão. A gente tem que liberar o nosso caminho. A gente tem que buscar em Deus a força que nós precisamos, liberar perdão, não ficar jogando na cara de ninguém nenhum erro. Isto é amor. Quando nós perdoamos, nós estamos agindo em amor. Se eu quero receber amor do meu marido, eu preciso dar amor para ele. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu busco o amor de Deus, eu me fortaleço em Deus e consigo transmitir amor para ele. Quando eu oro por ele, eu estou amando ele. Mesmo que ele não esteja naquele nível que eu gostaria. Mesmo que ele ainda não tenha chegado onde eu gostaria como marido para me transmitir o meu amor. Mas as mulheres sabem que os maridos as amam. Ele só não sabe transmitir. E quem vai ter que ensinar ele, muitas vezes, vai ser ela. Só que não é na força. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Então o Espírito Santo, ele é o nosso amigo para todas as horas. E ele é o amigo que vai convencer o nosso marido quando ele tem alguma atitude que nos magoa, que nos entristece, que não é prova de amor. Então, assim, o amor, ele não é expresso em presentinhos, em mimosinhos. O casamento, você não entra num casamento para receber. Você entra num casamento para dar. O amor dá. Deus amou, e Deus amou tanto que ele deu. Então eu também tenho que dar. Eu vou dar amor. Porque, Rô, muitas vezes esse amor é impedido de ser continuado ou demonstrado porque as pessoas só querem receber. Entendeu? Não querem dar. Então nós precisamos dar. Aquilo que as pessoas não estão dando para nós com relação ao amor, a gente não pode ficar devendo para ninguém o amor. Então, eu preciso amar. Então, tudo, Rose, volta para nós mesmas. Eu não posso ir lá e cobrar dele. Eu tenho que me encher do amor de Deus. Eu tenho que estar fortalecida no amor de Deus. Me sentir amada, preciosa, querida do meu papai.
para não ter falta de nada e com este amor amar o meu marido. Amar o meu marido perdoando ele, amar o meu marido servindo ele, mesmo quando ele está sendo meio duro, meio mal comigo. Eu ensino isso nas minhas aulas, os meus alunos que estão aqui sabem. Fazer o melhor prato, cuidar da casa, fazer coisas mesmo contrário àquilo da forma que ele está me agindo comigo. Então, eu vou pagar aquela atitude dele, aquela falta de amor, com amor. É dessa forma, Rose, que uma pessoa que nunca teve vai aprender. Como que ele aprende a amar? Sendo ensinado a amar. Como que ele é ensinado a amar? Vendo alguém praticando amor. Vendo a esposa dele praticando amor para ele, a esposa dele perdoando ele, a esposa dele cooperando com ele, a esposa dele levando ele para estar perto de pessoas que vão ensinar ele a amar, a esposa dele incentivando ele a estar perto do pastor, que ajuda, ensina a amar a esposa, que tem um pastor que vê que ama a esposa. Ai, meu marido podia ser mais amigo do pastor, porque o pastor vai ajudar ele a aprender a cuidar e zelar pela esposa. Todos nós gostamos de amor e de carinho, gostamos de mimos, e os homens devem dar mimos para as mulheres. Não sei se tem homens aqui assistindo, mas devem dar mimos sim. Devem fazer, devem servir, levar um café na cama, fazer um almoço, né? Ajudar nas atividades da casa, atividades com os filhos. Você não está podendo gastar, não pode ir no shopping comprar porque o shopping está fechado? Inventa, faz com suas mãos alguma coisa para ela. Faz uma caixinha, leva um chocolate, leva uma flor, mas faça alguma coisa. Mulher gosta. E meninas, homens também gostam. Façam mimos para eles, agradem eles, façam um prato predileto deles, faz uma massagem neles, dá um cheiro no cangote dele. Você gostaria que ele fizesse no seu? Faça você no dele. Aquilo que você gostaria que viesse para você, faça com o outro. Então, essas coisas são importantes, Rose, mas o nosso casamento, ele tem que estar firmado na rocha, tem que estar firmado em coisas muito mais consistentes. Por isso que eu falei de maturidade. Se não tem o amor, é porque não estão maduros ainda. O amor traz maturidade, o amor traz o respeito, o amor traz consideração, o amor traz você pensar no outro. Você acorda. O que eu vou fazer hoje para mostrar para ele o quanto eu amo? O que eu vou fazer para ela hoje, para ela saber que eu a amo? O amor tem que ser reforçado. Eu sempre dou isso nas minhas aulas também. Precisamos reforçar o nosso amor. Falou com o seu marido? Manda beijo, eu te amo. Falou 10, 20 vezes no dia no celular, mandou mensagem? Eu te amo. Reforce o seu amor com palavras, reforce o seu amor com atitudes. Tanto homens como mulheres. Reforcem o amor de vocês todos os dias. Isso vai fazendo essa árvore crescer. E aí o amor vai ficando mais forte todos os dias. Respondi, amiga? Respondeu, com certeza. É um assunto, se a gente ficar aqui 3 dias, vai ainda faltar tempo, né? Casamento é um assunto tem muitas áreas para a gente falar. Agora, uma coisa que você falou aí, se amar, né? Sobre se amar. Gente, Salete, tem tanta gente entrando, falando, ai, que professora maravilhosa, saudade de Salete. Então, não dá para mim estar citando todo mundo, mas tem muita gente entrando, viu? Eu amo todos vocês em Atibaia. É minha casa, Rose, é sua casa, a sua igreja é a minha casa. Eu fico muito à vontade com todos. Amo todos vocês. Prazer, que bom que vocês estão aqui nos honrando, honrando a minha amiga Rose, preciosa, maravilhosa, e me honrando também. Que o Senhor acrescente, aumente cada vez mais a vida de vocês. Amo vocês. Amém. Então, voltando lá, que você estava falando sobre se amar. Então, eu vejo muita gente casando ou entrando em um relacionamento sério para que o outro a faça feliz. Entendeu? Então, assim, eu quero que ele me faça feliz e ele quer que eu faça feliz. E eu aprendi há muito tempo que eu tenho que ser feliz. Sim, eu desejo fazer o outro feliz, mas eu vou ter isso de volta para mim. Mas primeiro eu dou o passo. É mais ou menos aquilo que a gente fala, né? Você quer determinada coisa, plante, não é? Então, eu creio que antes da gente ser
uma esposa, ou um marido feliz, ele tem que ser uma pessoa feliz, para que aí ele possa passar isso, levar isso para dentro de um casamento, né? Fala um pouquinho sobre isso também, porque eu já falei um monte, né? Eu e o Paulinho, imagina, Rose, eu e o Paulinho, a gente sempre fala isso com as pessoas quando a gente vai aconselhar no casamento, antes deles entrar, antes da gente fazer o Paulinho fazer o casamento, a gente sempre fala sobre isso também, né? A gente não pode entrar num casamento esperando que o outro vai fazer a gente feliz. A gente entra num casamento para fazer o outro feliz. E Rose, tem muitas pessoas que gostariam de estar casando, gostariam de estar namorando, e elas não estão, mas elas não sabem por quê. E sabe por que que é? Porque elas não estão bem com elas mesmas. Elas não estão felizes com elas mesmas. Como que elas vão atrair uma pessoa para ter relacionamento com elas se elas não estão bem com elas mesmas? Nós primeiro precisamos cuidar de nós. Precisamos receber de Deus, nos encher do amor de Deus, compartilhar o amor que a gente tem recebido de Deus, dos nossos amigos, da nossa família. A gente tem que lutar, buscar os nossos sonhos, trabalhar por eles, batalhar por eles, estar bem conosco mesmo, cuidar da nossa saúde, das nossas emoções. Nós somos um espírito, temos uma alma, habitamos num corpo e temos uma alma. Então a gente tem que cuidar de todas essas áreas da nossa vida. Isso nos constitui. Quando você me vê, você não está vendo só o meu corpo. Eu vou transmitir para você o que eu tenho por fora e o que eu tenho por dentro. E as pessoas às vezes cuidam muito do exterior, esquecem de cuidar da alma, amiga. Esquecem de cuidar das emoções delas. E quando elas se relacionam com outras, elas passam esse descuidado, sabe? Esse descuidado, essa falta de cuidado consigo mesmo. E isso não atrai uma outra pessoa. Não atrai o rapaz, não atrai a moça, porque por dentro ele não está bem, ele não está legal. Então o que a pessoa precisa? Cuidar de si. O solteiro deve cuidar de si mesmo. Ele deve estar bem por fora, muito bem por fora, cuidar da sua saúde, se alimentar bem, se vestir bem, cuidar de tudo externamente, sua ginástica, tudo, mas cuidar do seu espírito, cuidar da sua mente, dos seus pensamentos, da sua alma. A boca fala do que está cheio o coração. Então precisamos estar com o nosso coração, nossa mente renovada pela palavra e falar coisas boas. Esse conjunto vai atrair outras pessoas para nós. E nós vamos poder mostrar para as pessoas como nós estamos bem. Que nós estamos bem conosco mesmos. E nós vamos atrair pessoas para nós. E isso vai ser muito bom. Aí você vai orando e Deus vai dar discernimento para você de quem está bem como você está. Você vai se identificar com pessoas como você está bem. E vocês vão se juntar e vão ter um relacionamento legal. Quando se casa, você rapidamente percebe. Quem casa com essa intenção de fazer, de ser feliz pelo outro, de que o outro faça feliz, começa a dar conflito no casamento logo de cara. Então, se nós entramos no casamento, devemos entrar no casamento sabendo que eu vou entrar nesse casamento para que o meu marido, o meu cônjuge, seja feliz comigo. Eu vou fazer que ele saiba que eu sou a melhor e a maior e não teria outra mulher nesse mundo comparado a mim para a vida dele. Então, eu vou trabalhar por isso, eu vou demonstrar isso e eu não estou carente. Eu tenho algo para dar. Eu tenho tudo que eu tiver plantado em mim, eu vou dar. Agora, quando a pessoa não tem nada dentro dela, ela não pode dar o que ela não tem. Se ela não está feliz, se ela não está bem e ela está carente, ela vai buscar no outro aquilo que vai complementar ela. E será que o outro tem o que ela precisa? Será que aquela pessoa tem o que ela precisa? Então a gente deve orar bastante, a gente deve buscar bastante o Senhor, buscar a ajuda do Senhor, né? Para que a gente fique bem. As mulheres, vocês que estão aí comigo, homens, se cuidem. Cuidem de vocês, cuidem da sua saúde, cuidem das suas emoções, seja fortalecido, seja feliz com você mesmo. Esteja bem com você mesmo, você não precisa de ninguém para você estar feliz. Não é aquela mulher que vai te fazer feliz, não é aquele homem que vai te fazer feliz, não é aquela casa que vai te fazer feliz, não é aquele carro que vai te fazer feliz, não é um emprego que vai te fazer feliz. Quem te faz feliz é Deus. O amor de Deus é suficiente para a nossa vida. E os outros não têm a obrigação nenhuma de preencher algum vazio que a gente tenha. Só Deus pode preencher o nosso vazio. E a gente, cheio de Deus, a gente transmite o que a gente tem.
E aí todo mundo recebe desse amor, da nossa alegria, né? Todo mundo é contagiado pela nossa felicidade. No mundo nós vamos ter aflições, temos dificuldades, mas e daí? Passamos bem. A alegria do Senhor é a nossa força. Estava conversando com a minha filha e tem pessoas que perceberam neles. Como é que vocês passam por essa situação, por esse momento, tão alegres, tão bem? Por quê? Porque, então, porque aí ela foi explicar. Porque Deus dentro de nós faz toda a diferença. Né? Então, o amor de Deus em nós faz toda a diferença. E aí, a gente consegue dar quando a gente recebe alguma coisa. Se falta alguma coisa, a gente não pode dar. Então, vamos nos encher do amor de Deus, da palavra de Deus. E nós vamos ter muita coisa para transmitir. Este é um momento especial que a gente está vivendo. Tudo que as pessoas precisam, amiga, nós temos. A saúde, a prosperidade, a cura, o amor. Quantas famílias, amiga, estão sofrendo agora nessa pandemia? Porque não sabem conviver juntos, porque não estão bem juntos, porque se juntou todo mundo em casa e as pessoas não sabem lidar umas com as outras. Não conseguem se enfrentar. Oi? Esse homem vai trabalhar, essas crianças vão para a escola, não conseguem conviver. Eles não conseguem. Amiga, isso não é um absurdo? Eu tive uma experiência especial porque a minha filha foi para a Espanha com o meu genro. Então, assim, quando eles foram embora, logo começou essa história dessa pandemia. Ficou em casa 3 pessoas, eu, Paulinho e o Guga. Tinha dia que na minha casa tinha muita gente. Aí ficamos nós 3. Que tempo precioso para nós! Foi muito bom para nós 3 também. A gente ficou super bem, eu me divertia com eles. Eu cozinho mais agora, amiga. Estou sempre cozinhando. Eu vou para a cozinha, eu quero fazer o melhor para eles, eu quero agradar eles. Então eu vou todo dia para a cozinha, amiga, todo dia. E faço coisas para ver eles felizes. Sabe? Eu tenho muitas coisas para cuidar, muitas coisas para fazer, mas o meu prazer é servir a minha família. Né? É estar com eles, é brincar com eles, é cuidar deles. Não tem melhor lugar do que a nossa casa. Não tem melhor lugar do que a nossa casa. É muito bom estar em casa, muito bom estar com a nossa família. Então, tem muita gente sofrendo. Amiga, tem mulheres que estão sendo abusadas, violentadas, dentro de casa. Porque o marido e a mulher não conseguem conviver juntos. E nós temos orado muito por isso, para que essas pessoas conheçam a verdade. Nós conhecemos a verdade, nós vivemos a verdade e nós devemos transmitir essa verdade para que as outras pessoas recebam do que nós temos e também sejam transformadas. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós temos a resposta que as pessoas precisam. Com certeza. Temos tudo. Temos a cura, temos a libertação, temos tudo que elas precisam, né? Que é a palavra de Deus. Tudo está lá, tudo bonitinho para elas. Entrou aqui, eu queria dar um beijo, mandar um beijo para ela, Luciana Nadim. Manda um beijo também para ela. Para quem? A Luciana Nadim. Ah, Lu, um beijo, linda! Te amo, Lu! Você está bem? Você é muito preciosa, Lu, muito preciosa. Nós te amamos, viu? Também te Beijão. amo muito. Faz um bom tempo que a gente não se vê. Mas é verdade. No nosso coração. Nunca vou esquecer as palavras que você nos deu quando veio para cá. Um grande beijo, Bernardinho. Um grande beijo. Deixa eu te falar sobre um outro assunto. Sobre a missão do homem em realizar o seu papel como marido. Muitas vezes, como supridor, como pai, ele meio que faz assim. Entendeu? Tá ouvindo? Falhou, Rose. Repete, por favor. Tá, vou chegar mais perto aqui. É que o cachorro tá latindo. O homem se omitir em fazer a sua parte no casamento, como ser o provedor ou ser o pai. Ele deixa tudo para a mulher, ele se omite, sabe? Ele meio que fica encostado, meio folgado. Você entendeu? E isso, logicamente,
isso logicamente traz problemas para o casamento. Pro casamento. Principalmente porque as mulheres elas tendem a assumir o papel que não é delas. É uma Exatamente. tendência. Se eles não fazem, até por necessidade, ela vai ter que fazer. Se ele não comparece como pai, ela vai fazer a parte da educação. Se ele não está provendo dentro de casa, ela não vai olhar os filhos passar a necessidade. Então ela sai, ela vai trabalhar e ela acaba sobrecarregada. Fala sobre o dano que isso causa. Muitos danos, Rose. Causam muitos danos. Quando o homem é omisso, quando ele não assume o papel dele dentro da família, ocorre um dano muito grande. Por quê? Porque sobrecarrega a esposa. A esposa fica sobrecarregada, cheia de atividades, cheia de tarefas. Como você disse. Tá me ouvindo? Ouvindo. Tá. Como você disse para mim, essa omissão, né? E como você falou, as mulheres acabam assumindo, né? A mulher acaba assumindo a parte dela e a parte do homem. Isso é extremamente prejudicial. Isso faz muito mal para o casamento. Isso vai refletir em várias áreas do casamento, porque uma mulher sobrecarregada, não foi isso que Deus planejou para ela. Deus não formou ela para assumir todas as áreas do casamento. Muitas mulheres conseguem fazer todas as coisas, consegue cuidar da parte financeira, consegue cuidar, criar dos filhos, eu consigo, eu posso, mas vai chegar uma hora que vai ter um problema. A saúde dela vai ter uma questão, a mente sobrecarregada pode ter algum problema, mais lá na frente, né? Às vezes ela fala, ponho uma capa, eu sou super-herói, não preciso de homem, faço tudo, dou conta de tudo. Não foi assim que Deus planejou, não é assim que Deus quer, isto não é bom. Se alguma mulher estiver vivendo dessa forma, ela deve procurar ajuda urgente para que pessoas convençam e conversem com o seu marido. Ele precisa assumir o lugar dele na família, de líder da família. Ele precisa dividir, aprender a sentar com ela e conversar. Meu bem, esta parte eu vou fazer, essa você faz. A gente vai coordenar juntos a educação dos nossos filhos. Meu amor, você está omisso, você está deixando tudo para mim. Não está bom, não está legal, isso não é saudável. Os dois têm que conversar, achar uma saída. O que não pode é ela se sobrecarregar. Não pode deixar de fazer as coisas. Mas dessa forma, Rose, não é bom. O casamento vai ser abalado, o casamento vai ser afetado e mais cedo ou mais tarde as consequências virão. Pode ser infidelidade, porque aí é um abandono, né? Então é perigoso. Pode acontecer questão de saúde, pode ser questão dos filhos virem a ficar desobedientes, a ficarem, se perderem, né? Por falta de correção, de amor, de disciplina do pai. Então, a ausência do pai é muito sério. Tem muitas famílias, amiga, que não tem mais não tem a figura masculina. Ou porque ele morreu, ou porque separou. Muitas coisas, muitas questões assim também que a gente tem enfrentado nas nossas igrejas e no nosso redor. Então, essas mulheres que estão cuidando das suas casas sozinhas precisam ser sábias. Buscar sabedoria e buscar ajuda. Elas precisam cuidar delas para isso. Porque, às vezes, você vai precisar da ajuda do seu pastor para conversar com seu filho. E não é vergonha você compartilhar com ele alguma questão que está acontecendo com seu filho, porque ele pode estar precisando de uma orientação masculina. Então, você deve pedir uma ajuda para um homem, para uma pessoa que você confie, um líder da igreja, uma pessoa que você confie, para que essas questões sejam resolvidas. Né? Tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, mas nós precisamos ser mulheres sábias, com o marido em casa, sem marido em casa, viúva, divorciada. O Senhor nos dá graça para viver em toda e qualquer situação. Existe graça, e a graça de Deus é suficiente. Ele nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Agora, a nossa parte, nós temos que fazer. Se precisar de ajuda, procura ajuda.
Procura ajuda, ora pelo seu marido. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito, diz a palavra de Deus. Então vamos orar, orar, orar. E Deus vai dar estratégia. E Deus vai transformar. E Deus vai colocar esse homem no lugar dele, dentro da casa dele, no papel dele. E você ora chamando esse homem, que você tanto gostaria de ver exercendo o papel dele. Eu ensino uma oração, amiga, tanto em oração que prevalece como na família, para as mulheres orarem assim, para esse tipo de marido que fica omisso, sabe? Pai, bem-aventurado é o Josué, por exemplo, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o Joaquim, o Pedro, o Mariano, seja quem for, tem o seu prazer na sua lei e medita nela de dia e de noite. Pai, o meu marido é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo quanto meu marido fizer, tudo quanto Paulo fizer, vai prosperar. Eu oro a palavra, eu creio e oro a palavra, e ela se cumpre na nossa vida. É maravilhoso. Eu creio, eu creio. Uma outra coisa é que muitas pessoas, vou pôr o microfone pertinho para você ouvir, tá ouvindo? Estou Claro? ouvindo bem, estou ouvindo bem. Muitas pessoas se conformam em viver num casamento que já acabou, um casamento destruído, vamos dizer assim, né? E elas não pensam que nós somos multiplicadores, não é? Então, aquilo que os nossos filhos veem no casamento, eles vão multiplicar nas suas famílias, porque é o que eles estão aprendendo. Então, eu queria, nesse momento, deixar um conselho para as mulheres que não estão vivendo de acordo, que seus casamentos não estão como vocês queriam. Não se conformem com isso. Uhum. Busquem ajuda espiritual, ajuda psicológica, até se for necessário um psicólogo cristão para ajudar. Exatamente, conselheiro. Embora eu creio que a gente tem tudo na palavra de Deus, né? Eu creio assim. Mas às vezes a pessoa precisa de uma ajuda diferente, né? Precisa de um psicólogo que ide nessa área do casamento, mas seja qual for o caso, que você busque ajuda, que você busque sim arrumar essa situação do seu casamento, porque você está criando filhos e eles são multiplicadores. Amanhã teremos famílias, 2, 3, vivendo a mesma situação que você está vivendo hoje. Então, busque ajuda. Exato. Rose, isso é muito importante que você falou, amiga. Tem profissionais, tem psicólogos cristãos que fazem terapia de casais, que tratam do casal. Busca mesmo. Cuidado com o seu filho, cuidado com o que você está transmitindo para ele, cuidado com a referência que você tem sido para o seu filho. Não converse, não discuta, não brigue na frente do seu filho, porque ele vai fazer exatamente o que você está fazendo. Se você discute na frente do seu marido, com ele, grita com ele, o seu filho vai gritar com você e vai gritar com o pai também, porque ele está vendo você fazer. Como a Rose falou, eles replicam, eles fazem tudo o que nós fazemos. Então, olha para os seus filhos, pensa neles, não importa a idade que eles tenham. Hoje é tempo de consertar coisas. Hoje é um momento de corrigir as coisas. Então, seja um bom exemplo para o seu filho. Seja um referencial para ele. Que ele olhe para você e fale, eu quero ser o marido que o meu pai é para minha mãe. Eu quero ser a esposa que a minha mãe é para o meu pai. Que vocês sejam referências para os seus filhos. Que eles aprendam com você como amar a esposa, como submeter, como ajudar o marido. Que eles elogiem vocês, que eles honrem vocês. Se vocês não se respeitarem, vocês não vão poder exigir deles obediência e respeito. Eles têm que ver obediência em vocês, têm que ver respeito em vocês. Então, prestem atenção com isso e busquem ajuda. Psicólogo, o seu pastor, busque ajuda com pessoas que você sabe que têm condições de te ajudar. Isto é fundamental, é muito importante. Verdade. Eu sempre falo isso, somos multiplicadores, né? Temos que multiplicar o que é bom. Amém. Tudo que é bom. Não é?
Agora fala um Exatamente. pouquinho. A gente já está, nós temos 10 minutinhos aqui. Nós temos 10 minutinhos para acabar. E, como você já começou dizendo, casamento é bom. Eu acho casamento maravilhoso. Já estou há 35 anos casada, quando eu vim. E se voltasse atrás, casava de novo, né? Então, o casamento é bom. E os jovens hoje, muitos, não quero casar. Não, que casamento? Que não sei o que, essas conversas de jovem. Mas, na verdade, lá no fundo, todo mundo quer casar. A verdade é essa, né? É Porque verdade. casamento foi instituído por Deus. Então, dá um conselho aí para os jovens, o que eles devem buscar numa esposa, no marido, e que eles desejem sim casar. Fala um pouquinho sobre isso. É, o jovem cristão não tem outro caminho. Ou ele fica solteiro servindo o Senhor, ou ele se casa, né? Não tem outra saída, porque quem obedece a palavra vai fazer a coisa certa, não é? E para fazer a coisa certa, amiga, é só buscar o Senhor. Buscar, Pai, me mostra, me fala, me aperfeiçoa, para que eu seja a bênção na vida de uma outra pessoa. E eu quero que o Senhor me mostre quem o Senhor sabe que é seu e que vai ser uma bênção para mim. Eu sei que todo mundo quer casar, é o desejo de todo mundo, mesmo que fala, como você falou aí, é da boca para fora, eu vou fazer, uma hora quer casar sim. Mas a gente deve se cuidar, trabalhar, estudar, deve preparar, pensar num futuro equilibrado, um futuro sustentável, para que você possa receber uma pessoa na sua vida e para que você possa compartilhar com ela. Casamento é bênção. Se você decidir ser solteiro, também é bênção. Que seja um solteiro feliz, um solteiro santo, um solteiro que frutifique, um solteiro que seja sal da terra e luz do mundo. Se você decidir casar, ore e busque uma direção em Deus para casar com uma pessoa certa. Não tome essa decisão sozinho. Deus não vai te obrigar a casar com ninguém. É você que escolhe com quem você quer casar. Só que você pode envolver Deus nessa escolha. Você pode pedir para Ele te iluminar e para Ele colocar alguém no seu caminho que seja dele, um filho dele, uma pessoa que nasceu de novo e tem o fruto do Espírito e pode ser bênção com você. Vocês podem testemunhar e podem ver uma vida linda e maravilhosa. Então, casamento é bênção. Deus preparou. Só tem duas formas, amiga. Ou fica solteiro ou casa, né? Ficar namorando não é saudável, não é legal. Você namora, se conhece. E primeiro você vai ter amizade, vai conhecer a pessoa, vai ver se vale a pena ter aquela amizade mais profunda, aí você vai namorar e depois você deve ter a intenção de casar. Esse é o propósito, é o plano de Deus, né? Não é obrigado casar. O que nós oramos, o que nós desejamos, é que na condição que você está, você esteja bem, você esteja feliz, você faça aquilo que a palavra te orienta a fazer, o que é correto. Mas o solteiro santo, não é? A gente vê poucos. A gente vê poucos. Aqueles que eu estou dizendo que não tem. Mas o que mais a gente vê é isso que você falou. O solteiro que fica de namorada e namorada, de namorada e namorada, e com um e com o outro, isso não é ser um solteiro santo para o Senhor, não é? Nós estamos falando de mulher cristã, nós estamos falando de homens e mulheres de Deus, que têm uma vida em Deus, não é? Então, o melhor é casar. Exatamente. Né? Com uma filha e serva de Deus, um filho e um servo de Deus, que ame a Deus acima de tudo. Amém. E aí sim, você vai encontrar um homem, uma mulher que vai obedecer a palavra, portanto, vai realmente conseguir fazer com que o casamento seja o que você espera. A gente já está no finzinho, 5 minutinhos. Foi muito bom estar aqui com você. Você quer falar alguma coisa a mais sobre esse assunto? Eu queria só falar assim, sobre isso que você está falando, que eu orei sobre os meus filhos, né?
Sempre orei para que eles amassem a Deus sobre todas as coisas. Eu orava pelo marido da Lari desde que ela estava na minha barriguinha. E na minha barriga, quando ela estava grávida, e sempre orei por ele, para que fosse um homem que amasse o Senhor de todo o coração. E para que ela também amasse a Deus de todo o coração. Uma pessoa que ama a Deus e busca a Deus em primeiro lugar na sua vida, tudo vai ser acrescentado para ele. Eu oro a mesma coisa para o Guga, para que ele continue amando o Senhor sobre todas as coisas, que ele busque a Deus em primeiro lugar. Ele fazendo isso, ele vai ser um excelente marido. Então a gente deve olhar para os nossos filhos, orar por ele, orar pelo marido, orar pela esposa. Eu orei muito pelo meu marido, vi o meu marido me honrando, me amando. Assim, eu casaria de novo com ele. Ele fala sempre isso também. Se tivesse que fazer de novo, ele faria a mesma coisa. Isso é uma alegria muito grande para mim. Então, assim, eu sou muito grata a Deus pela família que Deus me deu. Eu sou muito grata a Deus pela família que Deus me deu. E eu creio que nós temos testificado e nós temos frutificado como família. Eu, o meu marido, a Larissa, o Renato e o Guga. Né? O Renato veio para a nossa família, ele é precioso, ele é amado, ele é um filho nosso, do nosso coração. Tudo que eu quero para a Lara e para o Guga, eu quero para ele. Ele é muito precioso. Então eu sei que Deus está preparando alguém para o Guga também, uma menina do Senhor. Linda e preciosa do meu pai, que vai fazer ele feliz e que ele vai fazer ela feliz também. Ore, ore pela sua família todos os dias da sua vida. Amém. Tem um provérbio que fala assim que herança e bens, né? Isso vem dos pais. Mas a esposa, aquela que você espera, aquela esposa sábia, aquela esposa vem do Senhor. Amém. Então nós temos sim que estar orando pelos nossos filhos, filhas, para que venha a esposa, para que venha o marido, né? Alinhado com o Senhor. Porque um homem que ama a Deus vai te amar, vai te respeitar, vai te cuidar. Uma mulher que ama a Deus vai cuidar de você, vai te respeitar. Então vai facilitar muito o casamento. Não é com verdade? certeza. Tem desafios e precisam ser vencidos pela palavra de Deus. Amém? Amém. Falta 3 minutinhos. Então, dá um beijo aí. Ó, tem muita gente dizendo assim, hashtag parte 2. Que eles estão querendo. Que bom que o pessoal gostou. Não é bom? Então, quem sabe, pessoal, a gente ainda se conversa, a gente Salete volta, a gente continua falando um pouco mais sobre casamento, falar um pouquinho sobre namoro, que eu acho que vai ajudar todo mundo. Salete, obrigada. Te amo, filha. Obrigada. Rose, eu louvo a Deus pela sua vida e pela sua família. Eu amo a sua família. Vocês são um exemplo para nós. Vocês são preciosos. O seu amor e do Delfim é lindo. Glória a Deus pela vida de vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter me honrado nesse momento com vocês aí de Atibaia. Tem gente da minha igreja aí. Obrigado, Verbo da Vida de Vila Ré, que está conosco também. Obrigado a todos vocês. Aldri, que eu amo muito também. Não posso falar o nome de ninguém de Atibaia, porque eu vou ter que ficar até amanhã, vou ter que abrir outra live. Amo vocês. Obrigada por tudo, por todo o amor de vocês por mim. Eu te amo, amiga. Você é preciosa. Filha, eu te amo, filha. A Lari tá aí também. E minha filha, que eu tô morrendo de saudade. Amo todos vocês, viu, gente? Obrigada, querida. Já vai cair. Um beijo no seu coração. Um abraço no pastor Paulo. Um beijo no abraço no Delfim. Obrigada. E vamos voltar. Vamos marcar mais uma, tá bom, pessoal? Obrigada. Tá bom. Obrigado, viu? Vai ser bem. Beijo. Beijo. Tchau, amiga.